100 dias do governo Bolsonaro. Já posso dizer, eu avisei? Salve, 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 salve! Eu sou Edmar Alcântara, este é o canal Entre Estantes, e a gente está aqui hoje para falar sobre os primeiros 100 dias do desgoverno Jair Bolsonaro. Porque foram 100 dias de tirar o fôlego, né? Eu fiz um resuminho aqui, porque assim, foram tantas coisas que eu precisei recorrer aqui, uma cola, para eu não esquecer o que tem que dizer. Eu vou deixar aqui na minha frente para ser o meu roteiro, mas assim, não tem tudo, obviamente não tem tudo, foi muita coisa, cada dia era uma história diferente. Eu acho que eles se revezavam assim na vergonha para pagar prazo, né? Para não ser à vista. Mas vamos lá, vamos começar a falar um pouco sobre esses primeiros 100 dias do governo Jair Messias Bolsonaro. Bom, tudo começou, né, lá atrás ainda, na campanha que ele não fez, né? Tudo começou com a famigerada mamadeira de piroca. Engraçado que ele já revogou vários decretos e ele não revogou o decreto do kit gay e nem revogou o decreto da mamadeira de piroca nas escolas. Muito curioso que ele tenha sido eleito majoritariamente por conta disso. A plataforma política dele se baseou nessa falácia e ele não revogou isso, gente. É, no mínimo, estranho, né? Bom, aí no dia 1º já teve a posse presidencial, aquela cena, todo aquele cerimonial bonito e tal. E quem estava no Rolls Royce presidencial? Carluxo, junto com a primeira-dama das Libras. Ele estava lá junto com elazinha e o presidente, né? No Rolls Royce. Carluxo é o cérebro do governo, né? Aí você pode imaginar o quão importante, o quão de contribuição filosófica tem esse governo para nos dar, né? Porque Carluxo tem umas frases, tem umas tiradas de vez em quando no Twitter que a gente acho que nem ele entende. Mas, enfim, ele é o cérebro midiático do governo. Ele que faz tudo, ele que controla lá as redes sociais do pai. E a dele, né? Carluxo, um abraço, querido. Você é ótimo. Mas não tinha que estar no Rolls Royce presidencial, né, Carluxo? Você não é a primeira-dama, nem vice-presidente. Você é apenas o vereador da cidade do Rio de Janeiro, que nem deveria estar lá, inclusive, no dia 1º estava tomando posse. Enfim. Bom, aí depois do Carluxo, veio o presidente que assinou a ata, né, lá no dia 1º e tal, sou presidente, assinou com uma caneta Bic, assim, igual essa, que eu adoro. Só que 2 meses depois, ele estoura o cartão. Na verdade, não tem limite de cartão corporativo, mas ele gasta mais de R$ 1 milhão no cartão corporativo. O cara que é chamado de humilde, porque comeu no bandejão em Davos, e já vou entrar em Davos, ele comeu no bandejão em Davos porque ninguém queria estar perto dele. Ele comeu um bandejão em Davos porque ninguém queria contato com ele, porque ele tem conteúdo, o presidente do Brasil é essa vergonha aí que a gente tem visto, né? Então ele assina lá a ata presidencial, enfim, ele toma posse lá no Palácio do Planalto, assina as coisas que tem que assinar, que eu realmente não sei agora o nome, com caneta Bic como essa, e estoura o cartão, ou melhor, gasta mais de R$ 1 milhão no cartão corporativo. Por favor, né? Vai enganar outro. Você enganou, né? 57 milhões. A mim não, gato. Bom, vamos lá. Aí a gente passou aí nesse tempo também pelo Queiroz. Gente, cadê o Queiroz, né? As pessoas... É tanta coisa que acontece nesse governo que a gente acaba esquecendo do Queiroz. Mas a gente não vai esquecer do Queiroz não, tá? Queiroz é o laranja, é o dono do Laranjal, que era assessor do Flávio, o senador Flávio Bolsonaro. E Queiroz tem ligações diretas com a milícia do Rio das Pedras, a mesma milícia que matou a Marielle, a mesma milícia que controlava lá os prédios da Muzema que caíram, a mesma milícia que controla aquela região, que é onde o Queiroz se escondeu, inclusive quando estava foragido para o trabalho da polícia, da justiça. O Queiroz tem ligação com essa milícia e foi assessor de confiança do ferido, agora senador Flávio Bolsonaro, né? O 02, o que chorou com a bandeira do Brasil na cara. Enfim, Flávio, você tem que explicar mais essas coisas aí com o Queiroz, né, querido? 48 depósitos de R$ 2.000 na sua conta, os parentes dos milicianos que você
deu um emprego no seu gabinete, as homenagens públicas a milicianos que você fez em plenário e muitas outras coisas, né? Aí, então, para que conceder a medalha a Tiradentes a Marielle, né? Você não foi o único que se recusou a fazer isso. Curioso, né, Flávio? É curioso, é uma família de trambiqueiro, né? Vamos lá, vamos lá. Aí, depois disso, a gente teve o Bebiano. Depois disso, não estou seguindo uma ordem cronológica, tá? Então, estou misturando aqui os fatos. O Bebiano, que disse que tinha envolvimento de milicianos no Hospital Geral de Bom Sucesso, foi demitido por Twitter. Na verdade, o Carluxo chamou ele de mentiroso, disse que ele não tinha conversado com o presidente. Só que ele soltou um áudio e mostrou que de fato conversou com o presidente. O presidente disse que não conversou com ele porque foi pelo Twitter, porque foi pela rede social. Ora, presidente, você só faz conversar com as pessoas por rede social. Sua campanha foi feita em rede social, meu caro. Aí quando é com o Bebiano você não falou, menos B, melhore. Aí foi as vergonhas. Agora, as vergonhas em Davos, o cara tinha 15 minutos de fala, ele falou em 3, 4 minutos. É aquela coisa horrorosa, aquele discurso horroroso e vergonhoso. Vergonha nos Estados Unidos. Entregou a base de Alcântara, entregou a base de Alcântara sem nenhuma contrapartida. Disse que os estadunidenses podem entrar no Brasil sem precisar de visto, mas a gente não vai entrar lá sem visto. Ele é um entreguista, um ridículo. Vergonha no Chile, exaltando Pinochet. O Chile ficou perplexo, as pessoas no Chile ficaram perplexas com isso, e o presidente teve que vir a público dizendo que lá ninguém exalta ditador. Vergonha no Paraguai também, exaltando aquele ditador sanguinário do Paraguai. Vergonha em Israel, dizendo que lá no Museu do Holocausto que o nazismo era um fenômeno de esquerda, e o Museu do Holocausto em nota teve que vir dizer que não, o nazismo não foi um movimento de esquerda, que o nazismo foi um movimento de direita. E o presidente perguntado, já entra no chanceler, o chanceler maluco, adora dizer que tem um problema aí, uma coisa de marxismo cultural, e ele que fica falando que o marxismo cultural inventou essa história de aquecimento global. Não existe aquecimento global, tá? Pelo chanceler, isso é coisa do marxismo cultural. E que sim, de fato, o nazismo foi um movimento de esquerda, e o presidente, ao ser questionado sobre essa fala do chanceler, respondeu para a repórter, mas qual era o nome do partido do Hitler? Não era social-democracia? Meu Deus! Presidente, o seu partido chama-se Partido Social Liberal, presidente. Você é um movimento de esquerda, o seu partido é um movimento de esquerda, o seu governo é um movimento de esquerda. Ai, cansa. Mas vamos lá. Aí teve a ministra Damares, que de vez em quando solta umas pérolas, né? A última da Damares agora, que ela disse que no cristianismo a mulher é submissa ao marido. Sim, o Damares. Então você fala isso na sua igreja, né? Porque as pessoas do Brasil não necessariamente são cristãs, e as mulheres do Brasil não necessariamente são cristãs. E não é obrigado a ouvir essas coisas. Se você acha que no cristianismo a mulher tem que ser submissa ao marido, fala na sua igreja, B. Fala, amor, na sua igreja, tá bom? Fala para as mulheres da sua igreja, certamente elas vão dizer amém para você. Mas no Brasil, enquanto ministra da saúde, da família, não, da saúde não, da família, da mulher, enfim, a senhora não pode dizer isso, porque a senhora está representando um ministério, está representando todo o Brasil, e não é todo o Brasil que é cristão, e não é todo o Brasil que comunga das suas ideias, tá bom? Essa foi a última, porque ela teve ainda uma história de que menino veste azul e menina veste rosa, além de que as escolas brasileiras têm que ensinar os meninos a abrir o carro para as mulheres e dar flores. A mesma mão que abre o carro é a mesma mão que dá flor, Damares, enfia a porrada nas mulheres. Tá certo, meu bem? A educação tem que ser outra história, tá? A gente tem que conversar sobre uma outra história aí, tá bom? Não é ensinar a abrir carro não e dar flor não, porque muitas pessoas que abriram carro e deram flor enfiaram a porrada nas mulheres, tá certo? Gosto de você, tá, Damares? Eu gosto. Aí teve o Vélez, né, o ex-ministro da Educação, que disse que o brasileiro é tudo ladrão, que rouba assento flutuante dos assentos de avião, que roubam nos hotéis, enfim. O ex-ministro da Educação, Vélez, que demorou, inclusive, né? Não era nem para ter entrado um homem estrangeiro, naturalizado brasileiro, que disse, dentre outras coisas, que as universidades públicas é para uma elite e que o pobre, favelado, preto, periférico, não pode entrar nela, porque a gente não tem capacidade para isso, ô Vélez. Saudade de você, tá? Vai com Deus. Aí entrou outro maluco também, tanto quanto, que também tá cheio de maluquice. Disse que quem não tiver aliado com o MEC vai ser limado. Que aqui a gente tem uma democracia, mas por trás ele fala que quem não seguir a regra dele, tchau. Daqui a pouco você cai também, tá, querido? Deixa eu ver aqui.
Ah, tenho agora as maravilhosas confusões de Olavo e Mourão, né? Olha, a Bíblia diz que um reino que se divide contra ele, a tendência é a ruína. Olavo e Mourão fazem parte do governo. Olavo mais do que Mourão, acredito, né? E eles estão aí se digladiando nas redes sociais. Que bonito ver isso, gente. Que bonito, eu não preciso fazer nada. O governo não precisa de inimigo, não precisa de oposição. Não precisa. E para finalizar, mas não é a última coisa que aconteceu nesse governo, o presidente disse na celebração dos 100 dias que torcer para que essa molecada, dessa nova geração, que essa molecada não se envolva com política, não se interesse com política. Cara de pau, você tem 3 filhos na política, já tá treinando o próximo para entrar. Carluxo foi eleito com 17 anos. Carluxo foi eleito com 17 anos. Tudo bem que ele assumiu com 18 no ano seguinte. Mas ele foi eleito com 17 anos. Todos os seus 3 filhos, melhor, você tem mais filhos, né? Mas seus 3 filhos adultos estão na política, seu cara de pau. Mamando na teta estatal. Você é cara de pau não querer que a molecada se envolva com política. A gente precisa se envolver com política sim, para que pessoas como você e sua família pilantra não entre na cena política brasileira. Depois dessa pincelada só sobre os 100 dias do governo, tem mais coisa para dizer, mas assim, o vídeo vai ficar gigante. Depois a gente pode fazer a parte 2, quem sabe. Depois dessa pincelada dos 100 dias catastróficos do governo Bolsonaro, eu não tenho outro livro a indicar. Até tenho, mas acho que esse faz mais parte do circo. Olha, dá mais uma brilhantada nesse circo todo que foi esses 100 dias de governo Bolsonaro, que é da autoexilada Márcia Tiburi, que infelizmente precisou se exilar por ameaças dos cidadãos de bem, né, que apertaram 17 na última eleição, que o livro é O Ridículo Político, uma investigação sobre o risível, a manipulação da imagem e o esteticamente correto. Saiu pela Record, é da Márcia Tiburi. Eu tenho alguns livros aqui da Tiburi, inclusive O que é Feminismo, um livro muito bom, muito gostoso, vou indicar nos próximos vídeos aqui, certo? A indicação de leitura deste vídeo em comemoração aos 100 anos, ou melhor, 100 anos, Deus nos livre, aos 100 dias do governo Bolsonaro, é Márcia Tiburi, Ridículo Político. Bom, a gente vai ficar por aí, né, olhando, investigando, sabendo o que está acontecendo aí em Brasília, né? Ai, meu Deus, ainda tem essa questão da reforma da presidência. Eu vou falar sobre a reforma da presidência um pouco mais sério depois, tá? Porque a gente quer saber, né? O Guedes disse que vai economizar 1 trilhão e a gente quer saber como. E olha, ele decretou sigilo sobre as informações que dizem como que ele vai economizar 1 trilhão com a reforma da Previdência. Legal, né? Transparência total nesse governo. Eu sou de Mauro Alcântara. Se você não se inscreveu, inscreva-se, curta, compartilhe, comente. Fique à vontade, chega mais, a casa é nossa. Esse é o canal Entre Estantes e é caminhando junto que a gente chega lá e superando mais 100 dias aí desse desgoverno Bolsonaro. Até o próximo vídeo e assim está, e assim espero. Tchau.